Fala galera, Café com Casais na área, eu sou o Onésimo da Lidiane. E eu sou Lidiane do Onésimo. Eu sou o Juninho da Geisa. Eu sou a Geisa do Juninho. Mais uma vez uma alegria para nós, né, podermos estar chegando aí até a sua casa. E hoje nós queremos compartilhar sobre um casal. Com certeza vocês vão conhecer a história do filho desse casal. Verdade. Mas provavelmente este casal, tô pra, assim, duvidar alguém que conhece eles, hein? Porque na Bíblia só é mencionado o nome do pai, vou revelar agora, de Sansão, né? A mãe de Sansão, ela traz uma característica, como uma mulher estéril. Então a gente vai estar lendo o texto aqui e nós vamos entrar no nosso bate-papo já já. Gente, o texto se encontra em Juízes, capítulo 13. Nós vamos ler um pedaço, tá? O capítulo todo que vai tratando sobre esse casal. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Né? Então nós vemos aqui a história falando, né, que o povo estava no momento de cativeiro, né, 40 anos, né, cativo novamente, né, nas mãos dos filisteus, que era o inimigo do povo israelita, o povo de Deus. Então assim, é interessante a gente ver, né, que nesses primeiros versículos que a gente acabou de ler, que mais uma vez, né, quem já acompanhou os outros vídeos nossos aí, né, vai ver que nós estamos tratando de uma mesma situação, uma mulher estéril. E isso nos chamou a atenção quando a gente estava, né, lendo esse texto e meditando durante a semana, porque mais uma vez a gente vai ver, né, o Deus, né, que vai realizar o impossível, agora se transformando em algo possível, né? A gente vai ver o Senhor agindo, né, com a sua mão poderosa na vida dessa família, né? Então, quando o anjo aparece a essa mulher, né, ele fala, né, você é estéril, né? Só que ele fala, você engravidará, você dará à luz a um filho. Então, a esterilidade, né, na verdade, é uma impossibilidade. Né? Às vezes a gente está falando aqui de uma impossibilidade de um sonho de ter um filho, né? E vale lembrar que nesse tempo as mulheres estéreis elas eram rejeitadas, né? Onde era mal vista, né? O marido podia até mesmo largar essa mulher por ela não gerar, né? Então assim, a esterilidade eu queria que você também pudesse identificar, né, na sua vida. Tem alguma impossibilidade? Há algo que você olha, né, para dentro do seu casamento, para dentro da sua casa, para dentro dos seus sonhos, da sua família, que você sente como algo de impossibilidade? A esterilidade significa algo impossível, né? Mas eu queria te dizer que toda a esterilidade, na verdade, eu entendo que ela vem, gente, para trazer à tona aquilo que Deus quer gerar. Né? O foco não é a impossibilidade, mas o foco é aquilo que Deus pode gerar a partir de uma impossibilidade. Ele é o Deus de possibilidades, né? É verdade. E foi, na verdade, né, o que a gente vai estar trabalhando aqui. E essa impossibilidade, né, é o que Deus precisa para manifestar a glória dele, né? Muitas vezes na nossa vida, aquilo que para nós, né, é impossível, é o lugar ideal para que Deus manifeste a glória, né? Para que Ele faça um milagre. Então, assim, nós precisamos crer, né? Muitas vezes a gente vive num casamento que a gente pensa, nossa, não tem mais jeito, né? Tá impossível. Nossa relação não dá mais. Nossa, isso que ele fez comigo não tem jeito mais. Ou isso que ela fez comigo também não tem jeito. Eu quero te falar, meu querido, minha querida, né? Que Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que faz tudo novo. Ele é um Deus que traz possibilidade onde há só impossibilidade, né? Eu falo assim, Deus é um Deus que gosta dos improváveis. Eu falo assim, pensa num casamento improvável, né, meu bem? O nosso. Um casamento improvável.
Um casamento que, se Deus não interferisse na nossa história, nós nunca estaríamos aqui hoje, né? Nós estaríamos em qualquer outro lugar, mas menos aqui, falando para vocês sobre uma vida feliz, sobre um relacionamento bacana que a gente tem hoje, na presença de Deus, uma família alicerçada na rocha que é Cristo. Então eu quero que você entenda que, assim como a impossibilidade dessa mulher vocês vão ver que traz uma transformação não só para a vida dela, mas para toda uma geração, né? A sua impossibilidade também, aquilo que é impossível na sua vida, no seu relacionamento, é um lugar onde Deus vai manifestar a glória dele em nome de Jesus. Né? Então pegue essa palavra no seu espírito. Né? Mas existe o tempo também, né? Com certeza. Às vezes a gente quer a resposta, né? Pro outro dia, né? Amor, a gente viveu um tempo da espera do filho. Verdade. Também, né? Nós queríamos engravidar e o filho não vinha, o filho não chegava. Então nós passamos, né, por esse tempo da espera, a ponto de eu pensar também, será que um dia eu vou ficar grávida? De eu chegar para Deus, será que realmente algum dia eu vou engravidar? Né? E Deus, ele pôde me dar essa resposta, mas não no meu tempo, no tempo dele. Ele tinha um tempo aguardado para essa situação. E a gente percebe que essa criança, né, ela também vinha como uma resposta de uma oração, e uma resposta para uma geração, e uma resposta de alguém que seria um libertador para uma nação. Então Deus, ele cumpre um propósito através de uma vida, uma pessoa, né? Como a Geisa disse, é uma geração inteira que é atingida por aquilo que Deus faz, né? E a gente entender esse tempo de Deus, né, é interessante. Eu entendo, né, na Bíblia não especifica isso, mas eu entendo que eles oravam a respeito disso, da esterilidade, né? Ninguém não quer gerar, todo mundo quer gerar, né? Então a gente entende que, na verdade, às vezes eles nem estavam orando mais a respeito dessa situação. Quem sabe alguma situação da nossa vida também, nós já oramos, já pedimos a Deus e às vezes a gente perdeu a esperança. Né? A gente percebe que, na verdade, aqui Deus traz a resposta. Eu me lembrei muito de Isabel e Zacarias, né? O nascimento de João Batista, né? E esse casal também, eles oraram a Deus por uma esterilidade e não houve a resposta naquele tempo. E fala na Bíblia que, depois de velhos, Deus respondeu uma oração. Não era uma oração que eles estavam fazendo naquele momento. Então eu quero que você entenda, toda oração que você faz, sabe? Todas as vezes que você abre, né, com Deus o seu coração e entrega algo para Deus, isso não é jogado fora. Às vezes a gente acha que Deus não está respondendo, mas às vezes esse não é o momento da resposta, né? Então nós temos que acalmar o nosso coração e nos manter firme nesse lugar. Acho bacana, igual você destacou, a questão do tempo, né? A gente vive essa dinâmica de querer tudo pra hoje, né? A gente não tem paciência de esperar. Se a internet tá devagar, a gente reclama. Se a gente pede um lanche e o cara fala que vai demorar meia hora, se passou 5 minutos, a gente já começa a ficar agitado, né? Mas a gente vê aqui um Deus, né, que não desiste de nós. Né, igual você falou assim, quando a gente abre o nosso coração, apresenta para Ele, né, Ele recebe as nossas orações e Ele sabe o tempo e a hora de trazer a resposta. Como foi, né, ali sobre o povo de Israel, né, que neste momento Deus agora, né, daquela mulher estéril, né, Ele vai fazer mãe de um filho, e não somente um filho qualquer, mas um filho que vai trazer libertação para o seu povo, né? Porque qual que era o contexto, né, Onésima? Eram 40 anos, né? De sofrimento, dos né? filisteus. Então, assim, eram 40 anos de sofrimento, uma geração toda, né? De sofrimento. 40 anos na Bíblia quer dizer uma geração. Então a gente percebe que essa mulher, ela, né, e esse homem, né, Manoá e a esposa, eles foram usados para vir trazer mudança, né? Libertação para uma geração. Verdade. Né? Então a gente precisa entender isso também. E a questão, gente, da preparação, né? Agora nós vamos falar um pouquinho. As instruções, né, que eles receberam. Eles não só... O anjo não veio e só falou que ela iria engravidar. Tiveram algumas instruções, né? E aí, essas instruções? Então, gente, as instruções falam aqui, ó. Então a mulher foi contar tudo ao marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou, você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, olha as instruções,
Não beba vinho nem outra bebida fermentada. Não como nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia de sua morte. Então a gente percebe aqui, né? Desde a sua geração ela já era consagrada a Deus. Nazireu significa isso, aquele que é consagrado a Deus, aquele que é separado para Deus, né? Mas para eu gerar algo que é separado para Deus, para gerar alguém que é consagrado a Deus, eu preciso de ter essa preparação. E a gente percebe que depois fala da preparação da criança, mas a mãe teve que se preparar da mesma forma, né? A criança também não deveria comer nada, né, que viesse da videira, né? Nós percebemos aqui que a mãe também não podia comer. Aquilo que ela iria gerar, ela precisava estar disposta a consagrar, né? Então, eu entendo, por exemplo, você não vai conseguir uma laranja num pé de goiaba, né? Então, assim, a árvore, ela precisa ser da mesma espécie do fruto, né? Mesmo que eles sejam diferentes, né? Se você pensar uma laranjeira, ela é diferente da laranja em si, mas é ela quem produz a laranja, né? Assim a mãe. A mãe precisava se consagrar também, né? Entendo, a mãe, o pai, a família, para que o que ela estivesse gerando fosse consagrado a Deus. Então eu entendo esse período na nossa vida também, né? Nós precisamos consagrar as nossas famílias para aquilo que a gente gerar nesse tempo, para que a nossa próxima geração seja consagrada a Deus. Mas nós precisamos também nos consagrar. Então há um investimento, né? Com certeza. Tem algo que nós precisamos nos posicionar nessa situação, né? Será que a gente está disposto a isso? Será que temos, né, buscado isso em Deus? Será que estamos dispostos a investir, a nos posicionar, a nos privar até mesmo se for necessário? Né, a pagar um preço, né, para gerar algo de Deus? O Onésimo tem umas perguntinhas pra gente pensar aí, né, Onésimo? Vamos lá? Então eu quero fazer uma pergunta não só para nós aqui, mas para quem também está aí na sua casa, né? Qual é a fonte que você tem se alimentado, né, em relação à educação dos seus filhos? Né, falando especificamente para os pais, né? A gente tem se alimentado de uma fonte do mundo, né, dos meus próprios conhecimentos, ou eu tenho me alimentado da fonte que é a palavra de Deus, né? Eu quero que você tenha esse tempo aí e reflita, né? Porque a gente vai ver aqui qual foi a postura, né, do pai de Sansão, de Manoá, né? Então, gente, Manoá, quando a mulher vira para ele e fala, né, desse anjo que tinha aparecido, desse homem que tinha aparecido, na verdade, e falou que ela ficaria grávida, que deu essa instrução, olha a resposta de Manoá, né? Isso é interessante. Manoá vira e fala, né, no versículo 8, então Manoá orou ao Senhor. Então, para onde que Manoá foi? Para o Senhor, né? E ele falou o seguinte: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. A preocupação de Manoá era como eu vou educar uma criança que será consagrada a Deus. Na verdade, ele não duvidou sobre a resposta, né, Geisa? Ele se manteve firme. Na verdade, ele já afirmou, essa criança que vai posse, nascer, né, do que viria a acontecer. essa criança vai nascer, isso é fato, mas como eu vou educá-la? A preocupação desse pai, um pai que aponta destino, um pai que lança um filho, né? A preocupação dele era de saber como eu vou educar o meu filho. E às vezes a gente se coloca, né, numa situação como essa, né? Como agir diante de uma situação? Qual tem sido a nossa busca, como diz o Onésimo, né? Aonde eu tenho buscado o recurso? É em mim mesmo? Naquilo que eu sei? Né? Às vezes a gente se frustra porque a gente busca na fonte errada, nas pessoas, né? Contextualizando aqui, né? Manoá não foi para a internet, né, buscar lá como educar um filho, né? Ele não foi para um Instagram, ele não foi até mesmo a uma pessoa, né? Mas Manoá foi na fonte, né? O meu filho vem de Deus, então eu tenho que saber educá-lo segundo aquilo que Deus fala. Deus, me dê a instrução. O Senhor é aquele que falou que eu vou gerar, né? Que nós vamos gerar. Então agora me mostre como educar, né? O processo é interessante, ele entendeu o processo. Eu percebo que o mundo, ele só pode nos instruir se a gente buscar o sucesso que o mundo pode dar, né? Se nós queremos criar os nossos filhos com propósitos do céu, nós precisamos buscar o céu, porque é só o céu que pode nos dar essas respostas. A preocupação de Manoá, né, era até porque eles estavam nas mãos dos filisteus, né? Não é isso? O Deus entregou aquele povo nas mãos dos filisteus. Então, como Manoá iria educar seu filho? Ele fez o correto, que é ir para Deus.
Né? A minha conversão, né, a nossa conversão, muito se dá porque quando meu primeiro filho fez 1 ano, foi aonde eu meio que deu um start em mim, falei, não, preciso educar meu filho no caminho do Senhor. Né? Então foi aonde a gente buscou mais intensamente o Senhor. Né? E hoje a gente colhe desse fruto. Né? A gente quer muito continuar educando nossos filhos no caminho do Senhor. Né? Trazer a cultura do céu para a terra, trazer a cultura do céu para o nosso lar. Né? É importante. Por quê? Porque hoje a gente vê o nosso filho, né, como ele já perguntou várias vezes, papai, eu vou casar? Né? Perguntou para a mãe dele também, mãe, eu vou casar? Então ele já vê em nós um casamento feliz, ele sabe da nossa busca no Senhor, né? A gente não ora escondido dele, né? Ele sabe orar, ele ainda não lê, mas ele pega a Bíblia, ele tem a Bíblia dele de desenho. Então tudo isso está se tornando uma coisa natural para ele. Né? Então quando ele tiver maior, não vai ser mais o sobrenatural, vai ser o natural, porque a cultura do céu vai estar estabelecida. Né? E nós somos a referência, né, Julinho? Quando os nossos filhos olham para a nossa vida e perguntam, eu vou viver isso que vocês estão vivendo? Né? Eu quero viver isso. Né? Então, qual tem sido a nossa referência? A referência que nós temos passado para os nossos filhos. É algo para a gente estar se importando e a cada dia buscar em Deus. Né? Manoá buscou o quê? Sabedoria de Deus. Né? A Bíblia fala sobre isso, para nós buscarmos a sabedoria. Né? Então, Manoá, ele buscou isso em Deus, ele foi para Deus. E outro ponto, né, que eu queria destacar, tá mais no finalzinho do capítulo 13, né? Manoá fala assim, sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus, né, eles viram o anjo, né, o anjo subindo, então Manoá falou, nós vamos morrer, nós vimos Deus, né, e a mulher dele, de uma forma muito sábia, né, ela fala o seguinte, se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. Então, o que eu entendo com a fala dessa mulher? É uma mulher que entende o propósito da revelação de Deus, né? Deus, ele não nos revela alguma coisa, ele não nos mostra alguma coisa sem que ele tenha um propósito com aquilo. Né? Então, assim, diante daquela revelação, diante daquela notícia, né, da instrução toda que eles receberam de Deus, ela sabia que aquela revelação iria lançá-los num futuro. Né? Eles teriam um futuro em Deus a partir daquela revelação. Né? E o que eu quero compartilhar com você é, se você tem uma revelação, se você tem uma palavra, se Deus tem falado algo no seu coração, creia que você tem um futuro. Creia que você tem uma geração para preparar, né? Nós somos aqueles que temos responsabilidade geracional, nós somos responsáveis pela próxima geração, né? Os nossos filhos, eles são bênção, mas a Bíblia fala que eles são herança. Por que herança? Herança a gente não pega agora, a gente só pega depois que morre. Né? Então, assim, a herança ela vem numa geração futura. Então, os nossos filhos, eles são a nossa herança, eles são a herança do Senhor para nós. Por quê? Nós vamos prepará-los para lançar eles para a próxima geração. Né? Então, assim, muito importante essa postura do casal, né, gente? Vamos falar um pouquinho dessa postura deles? É isso que eu queria destacar, assim, que a gente falou sobre a postura de Manoá, né, de orar e de tudo, mas, assim, eu vejo a postura também da mulher, que não é citado nem o nome dela, mas a gente vê a postura de uma mulher sábia edificando o seu lar. Uma coisa que me chamou a atenção é como essa mulher tinha um diálogo aberto com seu esposo, né? A gente percebe ali que quando ela vê, é comunicada a ela sobre que ela vai gerar um filho, ela vai e comunica o seu esposo. Depois, quando o anjo, né, aparece de novo, ela vai e chama o esposo. E agora a gente vê no versículo que a Geisa acabou de ler, né? Essa mulher novamente ali, né, na conversa com seu esposo, a postura da mulher sábia edificando o lar, né? Então, assim, fica o aprendizado para nós homens e também para as mulheres, né? Para a gente poder ser essa que tem, assim, vamos dizer, essa liberdade de conversar com o nosso cônjuge, né? A gente precisa ter comunicação é muito importante. Ela é muito importante, né, pro relacionamento. E a gente percebe isso de ambas as partes, né? Porque o anjo aparece para ela, ela vai até Manoá. Mas Manoá vai até o Senhor, né? E ele fala, eu vou pedir para esse homem, então,
que apareceu, que ele venha e apareça novamente e instrua. Então ela sabia dessa história, tanto é que quando ele apareceu, o que ela fez? Foi correndo e chamou o seu esposo, né? Então eles estavam alinhados, né? Isso que eu ia falar, que não havia dúvidas na conversa deles, não havia desconfiança, que quando ela vem, Manoá já toma aquela revelação como verdadeira e ele já toma posse mesmo. Eles andavam juntos, né? Isso. A importância do casal estar junto nesse. Eles compartilhavam o mesmo sonho. Então Manoá falou isso, né? No versículo 12: quando as tuas palavras se cumprirem. Olha a certeza desse homem, né? Olha a certeza desse pai. Sim, não, gente. Né? E olha a preocupação dele também. Ele diz assim: Manoá perguntou, como devemos criar o menino? Nossa. Devemos, né? No plural. Eu entendo que os pais são responsáveis. Não é sobre um, não é sobre o outro, é sobre os dois. A responsabilidade é dos dois. Você falou e a outra pergunta, entre os dois, né? Isso. E a outra pergunta: o que ele deverá fazer? Todos nós nascemos com um propósito. É importante a gente entender isso. E os nossos filhos também nascem carregados de um propósito. E nós, como pais, nós somos aqueles que lançamos nossos filhos a viver o propósito. Por isso, essa é a nossa responsabilidade, buscar em Deus, né? O que o Senhor tem para o meu filho, né? E nós podemos assim, né, como um pai que lança um filho, né, estar posicionando o nosso filho nesse lugar. Amor, que me chamou a atenção também, né, como ele foi específico nas perguntas, né? Muitas vezes a gente vai assim e vai de forma ampla, né? Ele aqui não, ele foi direto, incisivo nas perguntas. Então a gente precisa também ser assim com Deus, né? Ter essa postura, cara, de ir ser específico. Uma oração específica traz uma resposta específica. Isso me faz pensar, será que nós temos perguntado para Deus qual o propósito dos nossos filhos, né? Para que a gente possa ser instrumento, né? Para que a gente possa lançá-los, né? Direcioná-los. Então essa é uma oração que nós precisamos nos atentar a fazer, né? E quando chegar a hora de lançar, né? Como vai ficar o nosso coração, né? Ah, não vai, mas ele tem que ir, né? Uma vez eu orando em casa, Deus me levou a orar pelo Gael, que ele seria um missionário e o Davi um profeta, né? Então eu orei ali, mas depois eu fiquei pensando, falei, gente, imagina o Gael indo pra longe, como é que a gente vai ficar? E quando chegar essa hora de lançar o menino, né? Como vai ser, né? Então a gente tem que estar com esse coração preparado porque os nossos filhos não são nossos, né? Ele é do Senhor, né? Eu tive essa oportunidade com o Davi de, quando ele nasceu, eu pegar ele no colo, levantar e entregar para o Senhor, sabe? Foi muito legal. Então, assim, o nosso coração, né? Como é que vai ficar nessa hora, né? É verdade. Mas nós sabemos que, né, que eles vão cumprir um propósito de Deus, né? Que é muito maior do que as nossas vontades, que é muito maior do que as alegrias que nós podemos ter nesse mundo, que o mundo pode nos oferecer, né? A maior conquista, eu creio, de um filho, né? Para um pai, para uma mãe, é ver que ele tem feito a vontade de Deus. É isso que eu oro, assim, para os futuros dos nossos filhos, né? Para que eles cumpram o propósito, né? E que eles sonhem os sonhos de Deus para a vida deles. Porque tudo aqui é passageiro, né? Hoje a gente vive um período que a gente vê como as coisas são relativas, né? Como o nosso direito de ir e vir também é relativo. Tudo depende de uma questão de saúde, tudo depende, né? Daquilo que está sendo gerado no mundo. Então, assim, nós precisamos crer nos propósitos do céu. Para nossa família, né? E às vezes a gente se preocupa tanto com dar uma boa educação, dar uma boa vestimenta, mas a gente às vezes falha no sentido de buscar a direção de Deus, que a gente possa entender o nosso campo missionário, o nosso primeiro campo missionário é a nossa família, né? São os nossos filhos, né? É o investimento no nosso lar. Temos investido? Né? Fica aí uma pergunta pra gente pensar, como temos investido, né? É tempo de fazer como Manoá, ir para Deus, buscar em Deus a direção. Então, queridos, esse foi o nosso Café com Casais de hoje e a gente quer que vocês reflitam sobre isso, né? Sobre a responsabilidade que nós temos com uma geração, né? A responsabilidade que nós temos em lançar. Manoá e sua esposa, eles estavam gerando um libertador, né? Você não sabe, mas talvez o seu filho aí em casa
Ele também é um libertador. Né? Então, vamos perguntar para Deus, né? Vamos pedir para Deus nos revelar. Não há impossibilidades para Deus, né? Não há. Nós Deus dos impossíveis, né? E nós vimos também, né, que Deus quer lançar a gente para o futuro. Tudo que Ele nos revela para nos impulsionar a um futuro, né? Então, assim, que a gente possa pegar essa palavra no nosso coração. E assim como o Manoá e sua esposa, que foram para Deus, que fizeram as perguntas certas, que nunca duvidaram, né? Que receberam a palavra e imediatamente a palavra se tornou verdade. Quantas vezes eu e você, a gente recebe uma palavra de Deus e a gente fica, mas será? Mas como vai ser? Eles não duvidaram. E eram 40 anos nas mãos dos filisteus. Eram 40 anos de sofrimento. Então nós precisamos crer que o céu tem uma resposta. Deus tem uma resposta para nós. Ele tem o libertador no momento da opressão. Ele tem o Sansão, né? É verdade. Então, assim, para ser gerado, né, em nós e para que ele flua, né, através de nós também, com as bênçãos dele nas próximas gerações. E esse é o tempo que a gente está vivendo, né, de comunicar dentro de casa. Né? Quantas vezes nós não conseguimos falar um com o outro? Então aproveita esse tempo agora que a gente está dentro de casa, né, que se conheçam mais, né, que se comunicam mais, né, vai para a palavra. Às vezes você não entende, pergunta um ao outro. Às vezes a gente está aqui em casa, eu estou lendo a Bíblia aqui na sala, a gente está no quarto, Deus fala algo comigo, eu corro lá, falo, Jesus, Deus falou isso. Às vezes ele fala com ela no quarto, ela corre para cá e a gente está sempre compartilhando, né? O diálogo no casamento é muito importante, né? Façam isso vocês também. Se comuniquem, compartilhem os sonhos e invistam nos seus filhos, né? É um tempo da gente se alinhar. Descarte o será e se aposse da palavra de Deus. Amém. Amém.